Vou começar aqui uma conversa com quem quiser chegar sobre como inovar com entusiasmo e método, dicas para o caldo não desandar. Tentando cumprir os meus 15 minutos. Como vocês não me conhecem, vou contar em meio minuto por que eu acho que eu posso vir aqui dar dicas para vocês. Essa é a minha jornada, que por um momento eu achei que era uma jornada estranha, que eu mesma não conseguia definir, por tantos lugares que eu passei, qual que era o meu foco de trabalho. E aí eu percebi que tinha uma singularidade, não uma estranheza. Na verdade, o que eu gostava e o que eu busquei nesses mais de 30 lugares que eu trabalhei, mais de 30 projetos de inovação que eu coordenei, era o prazer do desafio. E aí, um dia, pensando que, desde pequena, quem teve aqui aquele jogo Vai e Vem? Vocês jogaram? Tiveram? Quando alguém falava, vamos jogar Vai e Vem, eu corria para ser a primeira, porque eu gostava de desatar o nó, porque estava sempre assim. Eu sempre gostei de desatar nó. Então, esses projetos de inovação que eu busquei no começo da minha carreira eram mais pelo desafio. E eu me divertia com isso. Tem gente que fica um pouco aflita. Para mim, era natural, é um lugar que eu me sinto bem. Com o passar dos anos, eu fui transformando esse gosto do desafio por um pensamento de inovação, né? Foi o que eu fiz ao longo desses 20 anos de trabalho. E aí, há cerca de 3 anos, eu estabeleci o Criamundi, que é um programa onde eu reúno a minha experiência de inovação em todos esses projetos, com a ideia de compartilhar e apoiar escolas e universidades a criar inovações orgânicas e sustentáveis. Eu poderia parar minha fala aqui, porque, para mim, quando eu falo uma inovação orgânica e sustentável, tem tanto significado, tanta aprendizagem, tanta experiência, que resolve. Só que eu fui percebendo ao longo do tempo que isso tinha muito sentido para mim, mas não tinha muito para todo mundo. E como eu acho isso uma coisa muito cara, muito boa, que eu consegui desenvolver ao longo da vida, eu tive vontade de compartilhar por meio desse programa. Para hoje, eu organizei dicas mesmo, pensando que quem está me ouvindo está fazendo alguma inovação de alguma maneira. Porque acho que hoje não existe nenhuma instituição de ensino que não esteja se repensando, e mais do que se repensando, colocando a mão na massa, implementando algum tipo de inovação, seja uma inovação mais pontual, mais discreta, seja uma inovação mais radical e mais já estabelecida. Bom, eu organizei algumas dicas. A primeira delas, desenvolver a criatividade, né? Isso é básico, todo mundo fala. E eu venho estudando bastante, aplicando bastante isso nas minhas formações. A questão toda da criatividade é a gente conseguir mudar nossos padrões de pensamento, né? É importante a gente desenvolver padrões de pensamento, porque isso cria experiência, cria prática, cria sistematização. Mas eu também preciso quebrar esses padrões. Então, a gente precisa conseguir ver um copo que parece uma coisa simples e transformar ele num cilindro plástico transparente que pode servir para milhares de coisas. Isso tem a ver com a ideia de desconstrução e de desnaturalização, que a história, por exemplo, trabalha muito. Então, para inovar, a gente precisa desenvolver a criatividade. E eu vou dar alguma dica, o que, para mim, na minha experiência, foi muito importante para eu desenvolver essa competência. É o sair por aí. Bom, no meu caso, eu rodei muitas instituições, mas, geralmente, quem está na escola tem uma carreira longa em cada escola e uma rotina que não permite muitos trânsitos em outros ambientes. A gente acaba ficando muito no ambiente escolar, né? E aí, por que é importante eu sair por aí? Primeiro, que eu preciso variar meu repertório, eu preciso conversar com o engenheiro, eu preciso ver como é que uma equipe hospitalar organiza a mudança de turno de um paciente para o outro. Eu preciso ir num museu, ver como que eles organizam a museografia e como aquilo pode ser mais sentido na aprendizagem. Quer dizer, eu preciso ter novos repertórios para fazer analogias daquelas situações com as minhas situações escolares. Isso é fundamental. Eu preciso ampliar conexões. Todo mundo que trabalha com inovação precisa pedir ajuda, porque a inovação é muito você ter o que a gente chama de troca de conhecimento tácito. Então, você precisa sair daqui trocando cartão com todo mundo, adicionando todo mundo na sua rede para pedir ajuda e oferecer ajuda.
Conexão com pessoas, isso é super importante. Às vezes, um e-mail, uma mensagem resolve sua vida, sabe? Isso é muito importante. Viver o estranhamento. Quando você encontra uma situação que causa estranhamento, não rechace de cara. Viva esse estranhamento, porque mesmo que aquela situação não seja adequada para você, só entender o que você estranhou já vai fazer você mudar de lugar. Né? Você vai entender o que é um padrão tão assentado, tão firme para você, que fora dele você se sente numa zona de estranhamento. Então, viva o estranhamento, é importante. E se divertir, que eu demorei um pouco para entender a importância disso. Mas, na verdade, tem muito a ver com a gente estar num espaço, e num momento, e num espírito que é de não ter medo de errar. Né? Geralmente, a gente, quando está se divertindo, dá risada, ri da gente mesmo. E, para ter criatividade, a gente precisa estar nessa vibração de não ter medo de errar, porque a gente nunca vai começar com boas ideias. É muito difícil, é muito raro. Então, a gente precisa estar num coletivo de criatividade que não tenha medo de falar uma bobagem, porque a gente vai falar muitas bobagens antes de, coletivamente, juntar os pontinhos e ir criando ideias mais robustas. A empatia é o bombril da inovação, né? Porque serve para tudo. Também é outro termo que tem sido super falado, super batido, ainda bem. Que bom, porque a gente precisa muito de empatia. Então, eu vou repetir, porque ele serve para você aprender a olhar o outro. Então, se eu quero melhorar a experiência de aprendizagem do meu aluno, eu preciso olhar ele com mais empatia. Ou, se eu quero forçar, mudar a experiência de formação docente do meu professor, eu preciso olhar ele com mais empatia. Né? Eu sempre vou precisar da empatia para olhar o outro, né? E é um jeito específico de olhar. E aí acontece que, quando eu me coloco no lugar do outro e volto para o meu lugar, porque é isso que é empatia, eu nunca mais volto mesmo. Certo? Então, ela também muda o meu olhar para sempre. Né? Nunca mais eu vou olhar do jeito que eu olhava antes, porque aquilo ficou comigo, ficou dentro de mim, mesmo que não seja eu. Isso que é empatia. E aí a flexibilidade, porque depois de fazer todo esse deslocamento de visão, você se torna uma pessoa mais flexível. E, para inovar, você tem que ser flexível, porque você vai pivotando, né, que a gente fala. Você vai mudando um pouco o seu percurso, porque você não sabe exatamente onde você vai chegar. Então, você precisa de flexibilidade, senão te cria angústia. Né? E aí é muito sofrido trabalhar sob angústia. Olho de achar problemas. Sabe quando você fala para o filho, mãe, cadê não sei o quê? Procura com o olho de achar? É o olho de achar problemas. Porque, normalmente, a gente acha que a gente sabe os problemas. Né? Eu faço muita formação e um problema clássico é indisciplina. Aí, quando a gente procura com o olho de achar, a gente vê que, atrás da indisciplina, tem 1000 situações, que pode ir desde um ar-condicionado quebrado e um calor que ninguém aguenta ficar parado, ainda mais se for um menino pequeno, até, sei lá, milhares de questões. Questões de uma vida familiar muito estressante, que as crianças estão desequilibradas emocionalmente. Pode ser um monte de coisa. Então, eu posso falar com certeza que 50% do acerto de um processo de inovação tem a ver com entender o problema que a gente quer mudar, ou a motivação que a gente tem para inovar. E, numa feira como essa, isso é super importante. Está cheio de coisas bacanérrimas aqui para a gente comprar. Cheio de coisas bacanérrimas para a gente adotar. Mas a gente precisa ver se elas são bacanas para a gente. Né? Se é o momento da escola da gente, se é o momento da nossa universidade, ou se é o nosso momento. Né? Então, você tem que saber que problema, ou que desejo você tem para inovar, porque é difícil inovar. Então, não vale a pena embarcar em qualquer coisa. Faça da resistência uma aliada, seja humilde. Eu não aguento mais, não falem que o professor é resistente. Isso é super... é um julgamento super superficial. A resistência traz, talvez, uma intuição do professor de que ali tem um monte de coisa envolvida que não está clara para ele como vai ser. Isso, com o uso de tecnologia, é claro. O professor resiste. Olha o suporte que eu tenho para subir aqui e falar em 15 minutos.
Né? Tá uma semana eles me falando, professora, a senhora quer isso, a senhora quer aquilo, manda o pendrive, 2 pessoas para mim. Olha o tamanho desse equipamento, não vai dar nada errado. É claro que eu não estou resistente. Mas eu falei, nossa, não vai ter ninguém? Que horas começa? Claro, a gente fica resistente. Então, se você transformar isso, eu falo muito nas minhas formações, se a gente conseguir fazer uma leitura, né? Então eu fiz esse mapa, que é uma matriz SWOT da implementação da inovação. Se você conseguir fazer uma leitura e transformar isso, não numa arrogância de ficar falando que o professor é resistente, mas na humildade de entender a resistência, entender as adesões e transformar isso como parte do teu planejamento de inovação. Tá? Então, isso é uma dica muito importante. Aí, aprender a aprender. Né? Lembram? Aprender a aprender? Lá, né? Que tem uns certos modismos, mas é um dos pilares da educação. A escola tem que aprender a aprender, que não é fácil, né? Porque ela tem que trocar a roda com o carro andando. E aí, para todo mundo que for estudar inovação, essas 2 palavras vão aparecer, que são os movimentos iterativos e incrementais. Tá? O que é isso? Você vai fazer uma coisa que você nunca fez, não comece fazendo um movimento inteiro. Tente entender qual que era mesmo o seu problema, o que mesmo você quer mudar. Tente entender a essência da transformação que você está fazendo. Tente isolar os fatores de maior risco, ou os fatores de mais urgência, ou os fatores que vocês mais desejam experimentar. Crie pequenas entregas, que a gente chama. Tá? Então, você vai fazendo por etapas, sabendo onde você quer chegar. Mas, gente, não é aquela coisa de pôr o pé na água fria. Põe o pé na água fria e volta. Põe o pé na água fria e volta. Não, cada vez que você vai, você tem que aprender alguma coisa. Não é ficar com medo de ir. É ir com um planejamento de aprendizagem para a inovação. Então, você faz uma parte, você aprende e você avança para outra. Por isso que é o risco menor do que ficar planejando, planejando, planejando e jogar o risco lá para frente. Tá? Porque eu estou aprendendo. E outra coisa, começa simples e vai fazendo incremental, que nem a gente fala do currículo em espiral, também é a mesma coisa. Eu vou pegando a essência da minha inovação e vou sofisticando ela a cada rodada de teste. Tá? É muito diferente de ficar vacilando com o pezinho na água fria. Eu tenho que aprender a cada experimentação que eu faço. Precisa desenhar. A gente fala, precisa desenhar? Precisa, porque quando a gente está falando de inovação, a gente necessariamente está falando de processos complexos e, às vezes, de coisas... Eu trabalhei com a Val, coisas que a gente nem sabia o nome, né, Val? E aí, se você não sabe o nome, ou se ela é uma coisa que envolve muitas coisas ao mesmo tempo, desenhar facilita, porque é um jeito que você está pensando, fazendo 1000 conexões. Isso pode virar um texto, mas... é mais solitário, é mais demorado, exige uma elaboração que o processo criativo, coletivo, não permite. Fica muito extensivo, não tem tempo na escola possível para fazer desse jeito. Além do que, visualizar o pensamento e prototipar, ensaiar, me permite aquelas aprendizagens. Né? A gente não tinha aquelas escadinhas da aprendizagem, eu não preciso aplicar, eu posso fazer um protótipo. Então, eu posso fazer esse cenário, por exemplo, num protótipo de papelzinho mesmo, ver quantas pessoas cabem, se a passagem está boa. Se eu vou fazer uma aula diferente, eu posso chamar 3 ou 4 professores, eles fazem o papel do aluno. Eu fui num colégio que faz isso, os professores passam o fim de semana aplicando aulas uns nos outros para experimentar as metodologias. A gente foi, né? Então, isso é preciso fazer, porque a gente fica muito na imaginação. E a gente trava, entendeu? Porque a gente não tem a resposta. Mas esse negócio vai ficar alto ou vai ficar baixo? Vai ficar alto ou vai ficar... Faz, sobe e vê. Tá? E é possível fazer isso com metodologias e com processos. Quem não comunica? Gente, esse foi um erro que eu fiz ao longo de, acho que uns 25 dos 30 projetos que eu falei que eu coordenei. E uma chefe minha me falou uma vez, você faz tanta coisa legal, a gente não consegue entender se a gente não está muito perto. Porque são coisas difíceis, coisas complexas, coisas que às vezes as pessoas não entendem, e a gente está tão envolvido em produzir, eu adoro produto, eu adoro desenvolver, então adoro, né, planejar e gosto de implementar, eu esqueço de contar. Só que, pensa bem, se eu já identifiquei o problema, eu já testei, eu já
amadureci um monte do que eu quero daquela inovação, quando eu vou mostrar pela primeira vez lá na frente, ninguém veio comigo. E pode ser eu, a diretora da escola, eu, a gestora, e eu, uma equipe de professores que tem que falar com os pais, com a comunidade, com a secretaria. Então, a gente tem que ir comunicando todos os ganhos de valor, todos os aprendizados que a gente vai construindo num processo de inovação. Porque isso é transparência, isso é democratização, isso é coletividade, né? A gente estava conversando. Codificar para poder compartilhar. Deram meus 15 minutos? Deram. Então, pronto. Para a gente da educação é difícil ser tão breve, mas desenhando ajuda. Gente, obrigada. Espero que vocês possam aproveitar as dicas na escola de vocês. Obrigada.